For the speech, and we will... Próximo debate, William Vac vai compor o palco para que vocês possam escolher as perguntas e continuaremos esse debate. Por favor, William Vac, pode continuar aqui, por favor. Ok. Em instantes vamos começar esse debate, que será a agenda do Brasil para a competitividade. E lembrando que vão ser as perguntas que vocês vão poder votar pelo pad, que está fixado aí na cadeira. Ei. Convidamos para subir ao palco e tomar seus lugares os debatedores, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, a secretária de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Heloísa Regina Guimarães de Menezes, o presidente da Marco Polo, José Rubens de la Rosa, o presidente do Grupo Gerdau, André Gerdau, e o sócio da PricewaterhouseCoopers, Marcos Panassol. E para mediar o debate, jornalista William Vac. Pessoal, eu vou ficar aqui de pé, ficar mais fácil, porque eu tenho um olho no, como a gente fala, tem um olho no peixe e outro no gato, um olho na frigideira e outro... A nossa ideia é trabalhar da seguinte maneira, não sei se vocês receberam um aparelhinho através do qual vocês puderam votar em algumas das questões já pré-escolhidas pela assessoria da CNI, que são consideradas de imensa relevância para o que a gente vai discutir agora. E isso nós vamos fazer na segunda meia hora da nossa conversa. A primeira é uma conversa entre nós mesmos, na verdade a conversa é muito mais entre eles, a minha função aqui é facilitar essa conversa, né, em torno de alguns temas centrais. E na segunda meia hora eles vão comentar exatamente as perguntas que vocês consideraram as perguntas mais relevantes. Eu acho que vocês já estão votando, inclusive. Da mesma maneira, está aberta a participação, vocês viram como é essencial a participação de vocês na condução de qualquer debate, vale o mesmo para esse, independentemente de vocês terem votado e escolhido aquelas questões que vocês consideram as mais relevantes e a respeito das quais vocês gostariam de vê-los falar, por favor, a qualquer momento mesmo, chegam a mim as perguntas por escrito, eu vou incluindo-as no meio da conversa. Então
como eu gosto de dizer quando eu apresento o Globo News Painel aos convidados na Globo News, não esperem eu passar a palavra. Intervenham como vocês acham que é melhor. Robson, não há regras nessa conversa e eu gostaria de começar por algo que me chamou a atenção, não apenas nas palavras com as quais você abriu esse evento, mas principalmente na atitude que transparece sua e vocês, representantes de um segmento tão importante da economia, que é o seguinte: eu fui correspondente muitos anos na Alemanha, né? Fui correspondente na Inglaterra, fui correspondente na Rússia, fui correspondente nos Estados Unidos, e em nenhum lugar desses eu encontrei o representante da indústria tão preocupado com o ambiente político como encontro você. E como encontrei alguns dos seus antecessores que estão aqui, não só na CNI, como nas federações estaduais. Este é um sinal, Robson, de que praticamente do ponto de vista do setor industrial no Brasil, você passa mais tempo preocupado com o que a política anda aprontando para o seu negócio do que com o seu negócio? Acho que não. Tá. Bom, está funcionando. Eu acho que não é um sinal, não. Eu acho que é a verdade do que acontece no nosso dia a dia. Porque quando a gente escuta, por exemplo, o Larry falar a visão dele que ele tem do Brasil, de que nós estamos fazendo a coisa certa, e quando a gente olha tudo que está acontecendo em Brasília, no Brasil, a gente vê que as ações nossas e o resultado das nossas empresas, de crescimento, de investimento, de geração de emprego, quer dizer, tudo está ligado à política brasileira, porque o Congresso nosso tem um monte de legislações que podem impactar ou negativamente ou positivamente nos nossos negócios. As políticas nossas de desenvolvimento passam pelo governo, pelo executivo. Nós não temos políticas. Ontem, nós estávamos discutindo essa semana que, quando a gente vê, por exemplo, às vezes nos Estados Unidos, quer fazer uma política para o álcool a partir do milho, né? Então ele faz uma política para 10 anos e define que em 10 anos vai ser daquela forma. E aí o empresariado sabe que pode, durante 10 anos, agir de tal maneira, porque aquilo vai acontecer nos 10 anos. No Brasil, não. Você faz uma política para 1 ano, para 2 anos. Quer dizer, você não sabe o que vem depois. E a gente, William, muitas vezes, nós, as lideranças aqui presentes, temos que ficar atuando quase que como bombeiro, porque você tem que apagar incêndio o tempo inteiro em muitos lugares, né? A gente já tem muito diagnóstico, a gente já tem muita proposta, a gente tem tudo isso colocado, mas todo momento é alguém que coloca. Eu vou lhe dar um exemplo. Agora teve a medida provisória que o Executivo lançou a respeito do Plano Brasil Maior. Pô, aí você olha, a Receita Federal colocou algumas emendas, umas 5 ou 6 emendas, todas elas dizendo respeito ao aumento da carga tributária. Para pessoa física, para pessoa jurídica. Então, você toda hora você tem que parar o que você está fazendo para correr atrás, para tentar resolver essas questões. Eu acho que é um pouco isso. A gente realmente vive da política brasileira. Só para concluir, eu lembro, há muitos anos atrás, o comandante Rolim Amaro, numa conversa, ele falou assim: pô, eu participo de muitas organizações empresariais nos Estados Unidos, e nenhuma delas a gente fica discutindo política, a gente fica discutindo ações empresariais que possam fazer com que as empresas desenvolvam, cresçam e tal, não sei o quê. Agora, reunião de empresário no Brasil é para discutir política. Você vê isso, deve ter uns 20 anos atrás. Então, até hoje é do mesmo jeito. A gente realmente está muito dependente da política brasileira. Robson, eu sou grato de você já ter colocado alguns dos temas aqui. Quer dizer, a ideia desse debate aqui é discutir competitividade. É a palavra onde se converge hoje todas as questões essenciais em relação à indústria. Agora, veja bem, nós temos uma situação hoje no Brasil, quando a gente fala da indústria, caracterizada por perda de espaço na economia. Não vamos brigar com os números. Os números são bem claros. Eu não sei nem se eu devo repeti-los, porque eles causam certa dor. A mim causam, quer dizer, como cidadão brasileiro, acho difícil que a gente possa imaginar um crescimento sustentável e ser a 5ª potência do mundo, se a gente vê a participação da indústria no PIB como ela era
cerca de 36%, como ela é hoje, cerca de 16%. A participação do emprego industrial, como ele era esse emprego industrial em 1985, não dá tanto tempo assim atrás, uma geração talvez era de 30%, hoje é de 17%, é a metade, caiu pela metade. A participação na exportação em relação a 1993 e por aí vão esses números. Agora, o Larry deixou um grande desafio a todos nós aqui neste ambiente. Quando indagado a respeito do que o Brasil deveria fazer para evitar a desindustrialização, a resposta dele, que eu tenho certeza que não passou desapercebida a vocês, do ponto de vista intelectual, é um desafio considerável. Ele diz, a indústria está mesmo perdendo importância no emprego, porque ela é capaz de produzir mais com menos gente. Então, a pergunta que se coloca a vocês, eu vou começar pedindo, em primeiro lugar, o Robson já falou, eu queria começar lá pelo André. É isso mesmo que você entra como indústria? Ou seja, em primeiro lugar, quando a gente considera a situação, temos que considerar uma tendência inexorável de declínio? Bom dia a todos. Bom, difícil analisar quando a gente olha, tem duas análises que a gente tem que fazer na indústria e a posição do Larry sobre, ele falava muito de produtividade também, e recentemente saiu inclusive artigos, estudos sobre a baixa produtividade ou não crescimento da produtividade no Brasil, que é um dos fatos, e a colocação de que realmente está perdendo espaço, eu não tenho dúvida, e eu falo pelo setor do aço e pela cadeia do aço, clientes que consomem aço, que estão vendo seus mercados serem tomados por importações e competição do exterior. Isso tem diminuído o emprego na indústria e todo esse crescimento que a gente vê do mercado doméstico que vinha acontecendo, grande parte sendo tomado por produtos importados que contêm aço, automóveis, linha branca, máquinas e que afeta a cadeia. Quando a gente analisa a indústria para dentro, da porta para dentro, e a gente faz comparações com produtores do exterior, no caso da Gerdau a gente produz em vários países, Estados Unidos, Brasil, e compara custos. O Brasil no custo, nas eficiências da produtividade, indicadores, ele é muito bom comparando. Agora, quando sai da porta para fora, aqui onde impacta impostos, burocracia, falta de infraestrutura, aí o Brasil começa a perder a competitividade. Claro que o câmbio está tendo um fator ponderante nos últimos anos, mas eu diria de novo, a indústria está sofrendo... Qual seria o câmbio bom? O câmbio bom é difícil eu dizer. Acima do que está agora sempre é melhor, né? O que é a base, não sei. Então, de novo, a indústria, quando a gente compara para dentro da porta, ela é muito eficiente, produtiva e continua trabalhando. Quando impacta os fatores externos e a estrutura do Brasil, ela perde a competitividade e por isso está perdendo espaço. José Rubens, você tem uma ideia como reduzir a carga tributária? Para mim? Com a caneta, abaixa. Tá certo, abaixa a carga. Bom dia a todos. O tema da carga tributária, sem dúvida, é um dos temas mais preocupantes, porque a gente, no fundo, está discutindo nesse trabalho aqui, agenda para competitividade. Se a gente arrecada muito e gasta mal, e essa é uma discussão, porque a gente arrecada definitivamente, o Brasil é um grande arrecadador, disso ninguém tem dúvida, e os gastos são altamente discutíveis. Então, claramente, numa empresa como a nossa, que está tentando competir globalmente, isso aparece muito claramente, o custo tributário como um fator que atrapalha a sua competitividade no caso do Brasil, porque, evidentemente, a gente vê o Estado brasileiro com uma enormidade de gastos, por exemplo, com a Previdência Social, que são muito grandes e que a gente vive incluindo gastos adicionais, e a gente ainda não está nesse... De uma certa forma, eu vejo a seguinte ambiguidade. Queremos, muitas vezes, nos comportar como países de primeiro mundo, gastar as contas, e quando a gente ainda não construiu uma estrutura para arrecadar o suficiente para isso. Então, essa ambiguidade traz o problema tributário à tona e é uma das grandes preocupações que eu trago comigo de longo prazo. Porque quando a gente vai competir com a China, por exemplo, claramente você percebe que a estrutura tributária deles arrecada muito menos e, na verdade, também dá muito menos. A gente não está discutindo o quanto dá, não quero dizer que o Brasil deva dar o que dá a China à sua população, mas a gente tem que ponderar com que velocidade nós estamos fazendo essas coisas para não, vamos dizer, esgotar a capacidade de fazer por ter tirado muito antes aquela história de
matar a galinha dos ovos de ouro antes que ela tenha tido tempo de gerar uma prole suficiente para isso. Marcos, algumas coisas só o Brasil tem, jabuticaba, essa é muito aclamada, outras nem tanto. Por exemplo, nós tributamos exportação, nós tributamos investimento, isso são fatos conhecidos, são apontados quase sempre quando a gente entrevista vocês, como causas importantes para explicar a perda de competitividade da porta da fábrica para fora, como ao que o André se referia há pouco tempo atrás, e as dificuldades de fazer um planejamento a longo prazo, como o Zé Rubens acabou de dizer. Agora a pergunta é a seguinte, Marcos, é um pouco na linha do que eu já havia formulado e pedido que o José Rubens comentasse. Como é que você vê a possibilidade de modificação dessa política de alta carga tributária? Isso se dá por reformas pontuais ou, na sua visão do problema, é apenas possível imaginar que isso mude dentro de uma grande reforma tributária da qual eu, particularmente como apresentador de televisão, já estou cansado de ouvir falar isso todo começo de governo. E não vai acontecer, obviamente. Bom, a resposta imediata seria, eu acredito numa grande reforma tributária. Mas a gente já vem ouvindo isso há tanto tempo que eu não sei se talvez, né, um conjunto de reformas focadas e bem direcionadas poderiam chegar lá. O risco daí é de criarmos uma teia, né, uma rede de normas e regras que acabam não se falando e a gente acabar se enrolando mais ainda do que já estamos hoje, né? A questão tributária tem o custo, né? Nós temos um levantamento que é o Total Tax Contribution, né? Quanto se paga de imposto, não de carga tributária, mas em relação ao lucro das companhias. No Brasil ele ultrapassa 100%, ou seja, mais de 100% do lucro líquido das companhias é pago em imposto, né? Isso quando a gente compara com outros países, obviamente que a gente fica lá naquele quartil menor. Voltando no ponto da normativa, por que o empresário se preocupa tanto com a política? Eu tenho um levantamento, são mais de 3 milhões de atos constitutivos, normativos, desde 88, desde a última Constituição. 3 milhões de atos. Isso dá 21 normas por dia. Isso então, é mais do que a União Soviética na existência inteira dela. Às vezes eu tenho dificuldade de te ouvir aqui. Eu sei, é porque o âmbito é muito grande. Eu vou repetir, se fala muito rápido, eu sei que o público ouve, mas você não. Digo, o excesso de regulação no Brasil nos coloca numa situação ainda pior do que a de um país que foi muito famoso pelo excesso de regulação, que era a União Soviética. Exatamente, são 21 normas por dia, que a gente tem que se preocupar com isso mesmo, porque senão a gente não consegue trabalhar. E aí, para atender, né, o compliance desse custo tributário, também tem um outro indicador, que são 1.200 horas que a gente tem que trabalhar para apurar e pagar imposto. Quando países como o México, por exemplo, são 540 horas. Então, é o tributo em si, é o trabalho para apurar e recolher esse imposto, é o tributo sobre tributo, tributo na exportação, na folha de pagamento, né, a carga social em cima da folha de pagamento também é uma das mais altas, somando tudo dá mais de 100%. Então, acho que a resposta certa seria uma ampla reforma tributária. Mas, honestamente, eu não vejo isso acontecendo, né? Heloísa, você estava até preocupada antes do debate, porque você dizia assim, eu sou a única do governo aqui nessa roda. Heloísa, independentemente do que você quiser comentar a respeito do que você acabou de ouvir, boa parte do que nós ouvimos até agora se referem a políticas públicas. Uma das mais importantes, uma delas sobre as quais mais se fala nos últimos tempos, é exatamente a ênfase, pelo menos no discurso do governo, a inovação. Agora, do ponto de vista de muita gente, e aqui eu não estou falando apenas por vocês, mas falando também como observador, que sou como jornalista, a ideia é de que essas políticas poderiam ser muito mais agressivas do que se registrou até agora. O que é que você, Luiz, acha que o governo deveria fazer mais, no sentido de políticas de inovação? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que esse diagnóstico de um maior espaço para políticas mais agressivas, ele é um diagnóstico comum também dentro do governo.
que luta para conseguir reduzir entraves do ponto de vista tanto burocrático, como nas discussões com a academia, como também tem buscado crescentemente aumentar o financiamento para se dedicar à inovação. Precisamos romper barreiras no marco legal da inovação, são fundamentais. Precisamos destravar debates importantes com relação a algumas estruturas básicas de financiamento, aumentar recursos para subvenção econômica, que é um recurso que vai direto à empresa, mas também destravar as análises técnicas que possam viabilizar a ampliação do acesso das empresas à lei do bem. Hoje, a lei do bem, que é um dos instrumentos, vamos dizer, mais modernos, junto com a subvenção de apoio à inovação nas empresas, é uma ferramenta, é um instrumento ainda muito limitado. Então, há constrangimentos burocráticos, técnicos, para romper. E estamos fazendo um esforço de dialogar para aprofundar. Outro ponto que é fundamental é o avanço nas medidas relacionadas à inovação nos seus vários níveis. O Brasil, a despeito de ainda ter uma distância muito grande nos indicadores de inovação, avançou enormemente nos últimos anos. Temos que avançar no nível técnico e no nível superior para dar garantias mínimas para a inovação se dar na empresa e no ambiente que facilite o relacionamento empresa-universidade. Eu acho que vocês concordam com o diagnóstico que ela acabou de dar. Quer dizer, a lista de problemas que a Heloísa cita, por exemplo, quando você fala tem que romper gargalos em vários setores, nós estamos falando de inovação. Eu poderia ampliar esta lista bastante, Robson. A pergunta vai a você, mas eu queria que os outros comentassem também. Quer dizer, o apoio à competitividade é de uma abrangência monumental. Nós estamos falando de comércio exterior, estamos falando da internacionalização das empresas que vocês aqui representam, nós estamos falando, como já falamos, de inovação, nós estamos falando, como já falamos, de tributação, qualificação para a mão de obra, assunto que vai vir ainda aqui, tenho certeza, apoio a pequenas, microempresas. Onde é que está, na verdade, a maior dificuldade? Seria em tentar coordenar toda essa abrangência? Esse é o principal gargalo, Robson? William, primeiro eu queria fazer uma correção, porque quando você falou da indústria, 16% da participação do PIB, essa é a participação da indústria de transformação. Okay, mas quando você soma toda a indústria, que envolve construção civil, construção pesada e outros setores, nós chegamos a 22% do PIB, em torno de 27% dos empregos no país. Houve uma redução, sim, mas essa redução, até porque os outros setores cresceram, o setor de serviço cresceu, a agroindústria, agrícola, mas era só para fazer essa correção. A agenda nossa da competitividade é uma agenda extremamente complexa, é difícil de você definir qual que é a prioridade. E nós, na CNI, estabelecemos 12 pontos que a gente está trabalhando nesses pontos, alguns que dependem da gente. Por exemplo, qualificação profissional, melhorar o nível do trabalhador, dar a ele mais condições. Isso é uma coisa que depende da gente. Eu acho que o empresariado e o sistema indústria pode fazer isso. As outras coisas, nós estamos trabalhando junto com o governo, mas tem questões, por exemplo, questões ambientais, questões de financiamento e de crédito. O financiamento no Brasil, principalmente para micro e pequena empresa, é extremamente caro. E de curto prazo, quer dizer, você não tem financiamento de capital de giro. A moda hoje é falar de inovação. E quando nós estamos falando de inovação, é claro que as coisas estão mudando, mas nós precisamos ser mais ágeis, mudar de maneira mais rápida. Então, deveria haver uma instância de coordenação? Essa é a pergunta. São tantas frentes, cada uma delas em si, um dilema tão grande.
É essa a ideia? Falta uma instância de coordenação. Eu acho que existe, que tem que ter, e eu acho que essa instância de coordenação tem que estar no Ministério do Desenvolvimento. É ali Heloísa. que é o fórum, é a Heloísa que é a responsável. Então, você entendeu? Então, eu concordo com você, nós temos que ter uma instância de coordenação, e essa instância de coordenação está no Ministério do Desenvolvimento. A gente tem uma interlocução com o ministro participa, vai estar aqui amanhã com a gente, e está muito atento para isso, mas as coisas no Brasil são difíceis de acontecer, a gente tem que fazer muito esforço para acontecer alguma coisa. Tem hora que é difícil e que você fala, pô, não é possível que eu estou fazendo tanto e que as coisas não aconteceram ainda. André e Zé Rubens, falta uma instância de coordenação, seria talvez aí o ovo de Colombo? Eu não sei se é o ovo de Colombo, mas qualquer instância que coordene e ajude a inovação é bem-vinda, e são vários fatores. Mas eu acho que o maior problema é criar o ambiente geral, que é destravar, porque é tão difícil abrir uma empresa, criar um produto, lançar no mercado, conseguir financiamento no Brasil, que isso acaba desestimulando. Porque o empresário, tudo que ele quer é inovar para ganhar do seu concorrente, oferecer um produto melhor, mais moderno e estar na frente. Então é muito mais, acho, uma questão do ambiente de negócios e da facilidade de fazer negócios, e que o Brasil, quando a gente olha os rankings todos de competitividade, facilidade de fazer negócio, tempo para abrir uma empresa, ele está muito atrasado. Então, talvez aí sim alguma coordenação, mas são muitos fatores. De novo, o ambiente não é propício para a inovação. Zé Rubens. Eu gostaria de adicionar o seguinte ponto. Eu quero ter uma visão otimista. A visão otimista é, a gente tem hoje um governo e uma presidente em especial com bastante mais approach para decisão. Então, acho que também cabe a gente ir ao Ministério, e é o que a gente está fazendo, como disse o Robson no início, é um ano só desse processo todo, mas levar essa mensagem que precisam ser tomadas decisões. Como o André disse agora, precisamos quebrar certos paradigmas e tomar decisões difíceis. Na Europa, a gente vê a briga na França, por exemplo, por aposentadoria. Em algum momento, nós vamos ter que discutir essas idades. Isso não está ficando muito cedo, né? Não vai dar para pagar essa conta, está logo ali, a conta está ficando alta. Hoje de manhã no rádio, a discussão se tem que fazer exame de bafômetro ou não. Até quando essas decisões simples, você faz ou não faz, nós vamos ficar com ela em cima da mesa. Quer dizer, tem ou não tem? Não precisa porque não produz lei contra você, ou um fato contra você. Isso precisa acabar, precisa ser resolvido. Isso tá, vamos dizer, são decisões que ficam, a gente vai no Ministério da Indústria e Comércio, principalmente, e vê a dificuldade que eles têm para trabalhar, porque aí bate no Ministério da Justiça, bate no outro ministério, e o outro diz sim, o outro diz não, e não sei quantos ministérios são mais, que eu perdi a conta, são mas 40, né? Aí são muitos, não é? Uma pergunta que parece boba, mas não é a Casa Civil que tinha que fazer isso? Talvez, mas eu diria o seguinte, a Casa Civil vai fazer isso na medida que a nossa presidenta, que tem essa vocação, possa realmente escolher alguns temas, e o tema da competitividade, e aqui eu sou um defensor da internacionalização, vai meu convite, vamos nos internacionalizar, todas as empresas que estão aqui, vamos olhar pelo menos para a América Latina, com 550 milhões de pessoas, que seriam o nosso mercado tradicional, porque sem escala nós não vamos competir. E aí, com o apoio dos ministérios, competir mesmo, quer dizer, tá com os instrumentos para poder competir, que aí a gente tem o Brasil esteve fechado por muitos anos e não está preparado para competir, para lançar suas empresas para fora, ao mesmo tempo que se os senhores não forem para fora para competir, vão ter que aguentar os outros entrando aqui dentro, portanto não tem saída a não ser competir fora, e a gente precisará certamente de um grande apoio do governo para destravar um leque de coisas que não é a favor. O Brasil não é contra a gente competir fora, ele não é a favor. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o esforço de coordenação, né? O Plano Brasil Maior, cujo objetivo principal é induzir o aumento da competitividade através da inovação, da produção no Brasil, da defesa da indústria nacional, ele é importante dizer, e a presidenta enfatizou isso no lançamento da política, de que, em primeiro lugar, não é um plano acabado, que tem que ser construído dentro do governo e com a participação do setor privado, da sociedade civil como um todo. Em segundo lugar, é um plano de governo e
olhando todo o espectro do plano, ele traz para dentro de si os vários fatores que afetam a competitividade da indústria nacional. Então, é tratado o tema inovação, é tratado o tema investimento e seus constrangimentos, questão tributária, a questão do desenvolvimento sustentável, enfim, todos esses elementos que afetam a facilitação dos negócios, né, afetam a competitividade da indústria. Por ser um plano coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, não implica que a presença dos outros ministérios seja minorada, muito pelo contrário. Eles fazem parte, são responsáveis por conduzir as ações horizontais e aplicadas aos setores. E há uma estrutura de governança contando com os ministros dessas áreas para decidir os instrumentos a serem aplicados e as estratégias. Então, tem um esforço de coordenação na área econômica que está embutido na estrutura de governança do plano. Acreditamos que seja um caminho importante para ajudar a dar mais dinamismo e acelerar as decisões relacionadas aos instrumentos, às estratégias. Heloísa, o plano, quando foi lançado, o Plano Brasil Maior, sem dúvida nenhuma, foi aplaudido quase que unanimemente, do ponto de vista que vocês manifestaram muitas vezes, inclusive nós na imprensa também, reconhecendo que os objetivos são corretos, né, sumarizando os que você citou, aumento da competitividade, desenvolvimento do mercado, inovação, defesa comercial, tudo isso ganhou apoio, é óbvio. Agora, a pergunta que eu faço, e começo pedindo que o Marcos responda, é a seguinte: aí a gente pega uma questão como o custo da energia, que já foi vantagem do ponto de vista da indústria brasileira. Hoje é uma tremenda desvantagem. A energia no Brasil é cara pra caramba. E é cara por causa da tributação. Aí a gente pega um plano que é correto nos seus objetivos, mas talvez ele não esbarre nessas questões que a Heloísa está dizendo, quer dizer, ela chama os outros ministros. Agora, quem é que autoriza a construção da hidrelétrica? Quem é aqui que se arrisca a dizer quanto tempo vai levar a construção de uma hidrelétrica? Marcos. Esse é exatamente um dos pontos. O componente tributário da tarifa energética, há 10 anos atrás, era 24%, hoje é mais de 40%. Então, o preço aumentou a parte tributária, o gerador e o transmissor não estão tendo rentabilidade e fica difícil de tocar em frente os projetos. A coordenação, uma licença ambiental, né? 3 níveis, federal, estadual, municipal, na minha visão, uma carga de responsabilidade muito forte no funcionário, na pessoa que ao final acaba respondendo pessoalmente por isso, e isso acaba realmente complicando. A questão da coordenação e da gestão, eu queria levar para o lado empresarial. Quer dizer, nas empresas, quando a gente provoca uma transformação na empresa, a gente quer fazer uma transformação, a gente muda as pessoas. Não fisicamente necessariamente, mas a cabeça, que é a gestão da mudança. Você tem a gestão dos projetos, mas um componente é a gestão da mudança, ou seja, garantir que as pessoas estão de fato imbuídas com a mudança. Compraram o objetivo, estão capacitadas, estão qualificadas, estão realmente imbuídas para seguir aquele objetivo que foi definido. Eu não conheço o governo internamente, mas quando outras interações que nós tivemos, às vezes o gargalo é esse, que são várias instâncias, né? Você tem uma coordenação central, mas nem todo mundo comprou a ideia, nem todo mundo está alinhado com a ideia principal, e alguns até estão alinhados, mas tem algumas amarras, como essa, por exemplo, da questão ambiental, que ele tem que seguir, tem que ticar lá as caixinhas e tudo mais, e você leva 6 meses para fazer um relatório e a rima, e leva 2 anos e meio para ter ele aprovado, e aí depois vai para a segunda fase e pode ser revisto de novo. Então, isso complica bastante a decisão de investimento. Mas o meu ponto acho que a gestão da mudança, né, um conceito empresarial dentro do grupo do governo que tem essa responsabilidade, acho que seria algo a se pensar e que poderia ajudar bastante. Se vocês não forem acrescentar nada agora, eu queria passar para aquela parte na qual vocês são os responsáveis pelas perguntas.
Vocês votaram em perguntas divididas em 3 blocos temáticos. Não sei qual é o resultado, vou me deixar surpreender. Eu também nunca trabalhei com isso antes, diz que é moderníssimo do ponto de vista da inovação tecnológica. Vamos ver se um velho como eu consegue se dar bem com essas coisas. Como é que vai funcionar? As perguntas vão ser projetadas aqui e a pergunta vencedora poderemos anunciar? Como é que vocês pensaram isso, pessoal aí da infraestrutura técnica? Estão todos se entreolhando. Será que a gente pode ter as perguntas? Senão eu ando com o velho método de ler aqui quais eram as perguntas e alguém aí me diz qual é a pergunta que a audiência, que a plateia considerou a mais importante. É ótimo, o programa ao vivo é cheio de adrenalina. Eu estou brincando porque alguém gritou para mim aqui, ô William, pô, é programa ao vivo, não tem TP, você vai ter que imaginar o que você vai falar, né? Então vamos lá, no primeiro bloco de perguntas, vocês podiam optar entre as seguintes. Nesta agenda do Brasil para aumentar a competitividade. Qual é a pergunta que vocês consideram mais importante? 1. De regime especial em regime especial, o Brasil não está construindo um sistema complexo e arbitrário? 2. Por que a produtividade brasileira evolui de forma lenta? Terceira pergunta. Na busca pela competitividade, o governo deve priorizar as políticas de redução do custo Brasil ou deve priorizar políticas de incentivo à inovação? Vocês estavam confrontados com essas 3 perguntas e ali estão, finalmente. Qual ganhou? 20. Ah, vocês têm tempo para votar, agora que eu estou entendendo. Mais 10, vamos lá. Eu acho que vocês querem a do meio. Vamos ver. Perdi fácil. Ou seja, a pergunta é estratégica. Aqui, quase 2/3, 60%, quase 2/3. A pergunta é estratégica. O que deve ser priorizado? Deve ser priorizado a política de incentivo à inovação ou deve ser priorizada a política de redução do custo Brasil? Eu não sei, às vezes, não quero complicar quem fez a pergunta, eu não sei se é uma falsa dicotomia, não sei se uma coisa elimina a outra, mas vamos assumir a formulação da pergunta como ela é. Deixa eu começar. Heloísa, governo, né? O que devia ser priorizado? Reduzir o custo Brasil ou devia se priorizar o incentivo à inovação? Eu vou Não vale dizer nenhuma coisa nem outra, as duas. Tá bom, é difícil, mas concordo que não são excludentes, né? Não são, aliás, são complementares, né? Eu acho que, como eu falei, relacionado à inovação, a gente tem que reduzir burocracia, ou criar as condições para gerar inovação e vice-versa. E ambas as alternativas têm caráter estruturante, né? Não tem a ver com natureza conjuntural. A redução do custo Brasil, ela é fundamental e tem natureza horizontal, de alcance maior, né? Tem rebatimento nas indústrias, nas empresas de maneira geral e são sensíveis à população, ao consumidor como um todo. As políticas de incentivo à inovação, elas têm, eu diria, um caminho talvez mais longo, mais difícil, até mesmo porque a inovação implica em risco, né? Em risco e resultados que não são de curto prazo. Heloísa, posso deduzir da sua resposta que tudo é importante, porém poderíamos começar pelo custo Brasil? É importante para o governo ter clareza do setor empresarial a respeito desses pontos, né? Acho que essa é uma boa oportunidade de outras. Eu peguei porque quando você disse, políticas de incentivo à inovação são importantes, porém elas embutem um fator de risco, são outros prazos.
E mas deduzir elas da são sua indutoras resposta. da reversão de um ciclo. Ok. São fundamentais para a competitividade, para aumento de produtividade, etc. Não estou reduzindo de forma alguma a importância, inclusive estratégica e estruturante para um Brasil, para um país qualquer. A Alemanha está na situação que está diferenciada com relação aos países europeus, nesse momento agora, devido, em primeiro lugar, à sua estratégia de foco em inovação e também de exportação. Senhores empresários, por onde começar? Robson, começa você, eu quero ouvir as opiniões também. Por onde começar? Eu acho que, sem sombra de dúvida, é a redução do custo do Brasil. Se reduzir o custo do Brasil, nós vamos ter mercado e as nossas empresas vão inovar. Não tem dúvida. Porque elas vão querer conquistar mercado no Brasil, competir com as empresas estrangeiras, tanto no mercado interno como no mercado externo, e para isso elas vão ter que inovar, não tem alternativa. Mas se não reduzir o custo do Brasil, não adianta a gente inovar. Nós vamos inovar para alguma coisa que não tem. Deixa, André, eu vou inverter a pergunta para fazer o papel de advogado do diabo. Não seria inovar a melhor maneira de se bypassar o custo do Brasil? É pergunta de advogado do diabo, tem que saber argumentar. Acho que eu não preciso nem responder, né, William? Não, eu acho que o custo do Brasil tem que ser reduzido urgente, porque é uma questão até de sobrevivência da indústria. Ok. E se nós não sobreviver, como é que nós vamos inovar? Alguma observação, Marcos, Zé Rubens? Senão eu passo para o segundo bloco. Vamos lá. Só rapidamente, nós estávamos discutindo antes do painel, justamente não a questão só vale o que vocês escutem aqui. Do jeitinho. Não, mas é que você chegou no ponto do jeitinho, que nós estamos inovando há muito tempo, né? Para dar uma volta no custo do Brasil, criando os jeitinhos aqui e ali, só que uma hora a gente passa do limite do jeitinho, ele deixa de ser criatividade e vira uma coisa ruim. Né? A gente começa a estabelecer práticas que não são as melhores práticas para poder lidar com o custo do Brasil. Então, eu também não tenho dúvida que o custo do Brasil tem que ser a prioridade. Se fossem excludentes, que não são, esse deveria ser a primeira área de atuação. Zé Rubens, algo a dizer? Olha, a resposta está dada. É evidente que o custo do Brasil precisa ser atacado. Agora, é muito difícil atacá-lo, porque quem olhar pela linha das despesas e despesas vinculadas e já amarradas legalmente, vai chegar à conclusão de que o agente público que lá estiver nos representando com o objetivo de reduzir, precisará de um enorme apoio para poder fazer essas políticas. E o próprio Marcos comentou aqui agorinha, e me chamou a atenção, o aspecto de que esse agente público tem muitas regras e regulamentos a seguir que, por vezes, travam a discricionalidade de tomar uma decisão. E é nesse sentido que a gente está parado e não caminha. Quer dizer, às vezes a decisão está evidente, mas precisa seguir um trâmite. Parece que nós ficamos muito legalistas para tomar uma decisão e a decisão ela acaba sendo seguir o trâmite e não tomar uma decisão de fato e escolher uma decisão. Agora, sobre a ótica do funcionário público que tem que fazer isso, se ele não segue aquilo lá, acaba tomando um processo. E a gente está travado. Por isso que eu comentei, parece uma bobagem, a questão lá da bebida de manhã, se tem que beber ou não. É a mesma coisa, a gente não sai dessa discussão e essa mesma discussão está atrás desse tema da reforma tributária, enfim, baixar os custos que a gente está discutindo. Estamos travados nisso e não é fácil destravar. Nós precisamos realmente que essa força que o público aqui, que nós todos estamos batendo palmas, se manifestando, que é muito bom, isso suba para que de fato seja uma demanda nacional. Porque, como o André colocou muito bem, isso é essencial para sobreviver. Se estiver vivo, vamos passar para a inovação. Se não estiver vivo, bom, aí outro vai fazer. Relacionado a esse ponto, é fundamental para romper várias das barreiras aí do custo Brasil, inovar na gestão. Não é? A gente precisa inovar e modernizar as regras de investir em infraestrutura, por exemplo, né? A modernização dos portos, dos aeroportos, passam por isso. Né? E aí está relacionada a essa questão. Né? Tem muitas amarras institucionais, legais, etc., que estão impedindo, passando até por órgãos de controle, enfim.
A modernização na gestão, passando por parceria público-privada, as concessões, né, que acho que sem isso nós não rompemos o ciclo da falta de recurso para investimento, para reduzir as burocracias, isso é fundamental. Bom, segundo bloco de questões, pela reação de vocês, eu dessa vez acho que acerto qual é a pergunta que vocês vão considerar a mais importante nesse segundo grupo de 3 questões sobre as quais vocês votam. Vocês votam sobre as 3 questões e decidem qual delas vocês gostariam de ver a mesa, a roda aqui, se pronunciando a respeito. Vamos lá, aí elas estão. Vou ler rapidamente enquanto vocês votam. Eu imagino bem qual vai ganhar. Qual a área de redução do custo Brasil com maior chance de avançar? Como compensar o efeito negativo da valorização do real sobre a competitividade? E qual, finalmente, o papel da inovação no aumento dessa competitividade? Vocês estão votando? Já votaram? Terminou a votação? Faltam poucos segundos. Aí toca uma musiquinha para aumentar a tensão. Eu diria que a primeira se fecha direitinho no que eles acabaram de dizer aqui no primeiro grupo. Vamos ver. Capaz, afinal, uma pelo menos, né? Yes, mole. Está dada a pergunta. Heloísa, você já começou a adiantar. Eu tenho a impressão que você, como você tem o script na mão, você já antecipou. Você já estava um pouco encaminhando o que você acha que teria a maior chance de avançar no custo Brasil. Então eu vou deixar você para falar no final. Vamos começar pelo André. Qual a sua sugestão? Por onde você acha? Já que a primeira coisa a ser feita é diminuir o custo Brasil, qual é o primeiro custo Brasil a ser diminuído? Bom, a lista, e a gente tem trabalhado com o governo entende, escuta, e a gente até entende que é difícil mudar, mas qualquer imposto que baixar já é bom. Imposto, ok. Qualquer um. E eu acho que o governo, na crise de 2008, deu um exemplo de gestão do que é o efeito quando se baixa imposto, tributos, baixando IPI de materiais de construção, de carros, e o consumo em plena crise mundial, ele teve retomada e o Brasil saiu até antes da crise. Então a fórmula não é nem mágica, está na mão do governo fazer a redução. E eu acho que é o grande problema, de novo, quando a gente olha para dentro da porta da fábrica, a gente está competitivo, mas quando entra os impostos, a carga tributária, a gente fica muito longe para poder competir. Zé Rubens, por onde começar a baixar o custo Brasil? Bom, eu acho que o que o André colocou, perfeito, realmente começar mexendo a conta impostos, mas eu adicionaria um segundo aspecto aí, menos importante, mas também parte da lista, que é priorização de infraestrutura. Quer dizer, na realidade, a gente precisa, o orçamento da União, ele tem, todo distribui em 200 coisas, talvez tenha que diminuir essa distribuição e concentrar em infraestrutura, porque impostos diminuídos e uma boa infraestrutura dá um empuxo muito grande na linha do que ele falou. Nós vamos acabar tendo uma economia mais vibrante e a arrecadação sobe sozinha, diminuindo o percentual e aumentando o valor absoluto. Mas acho que a infraestrutura também deve fazer parte da pauta. Robson? Olha, eu tô entendendo que a pergunta seria o que tem mais chance de avançar agora no custo Brasil. O que vocês consideram execuível, prático, factível? Eu acho assim, o que não tem o que mais a gente chance, gostaria, mas o que dá para fazer. O que tem mais chance de avançar na redução do custo do Brasil, eu acho que é a infraestrutura realmente, pelos projetos que o Brasil tem, de Copa, de Olimpíada, os investimentos que são necessários em porto, aeroporto, rodovia. Então, acho que esse é onde nós temos mais chance de dar um resultado mais rápido. Agora, onde eu gostaria de ver um resultado imediato é na queda dos juros. Acho que os juros penalizam enormemente a atividade produtiva. Mas, Robson, a tua resposta é contundente, porque o que você acabou de dizer é o seguinte: é mais fácil construir estrada e aeroporto do que baixar juros e imposto.
Eu acho que é isso mesmo. É mais fácil construir aeroporto. Até porque hoje a gente vê a iniciativa privada querendo entrar na construção de aeroporto. Quer dizer, estão todos esperando as concessões de aeroporto, de rodovia. É só o governo fazer que a iniciativa privada vai entrar. Marcos. Essa diferença entre o que a gente gostaria de ver e o que a gente acha que tem chance de avançar realmente é interessante. Porque os juros, desculpa, a taxa, a carga tributária, ela acho que nem deveria estar aqui na discussão. Quer dizer, é ela e aí o resto vem ao redor. Agora, maior chance de avançar, eu concordo. Acho que hoje em dia estamos todos mais... Né, o Brasil está voltado mais para as obras, os projetos, do que para qualquer outra coisa. Agora, eu volto a insistir, porque é isso que a gente vê no nosso trabalho, a questão tributária, a burocrática, a burocracia, ela emperra tudo isso, ela emperra a obra, né, ela cria um tributo adicional para se retroalimentar. Então, se a gente tira a burocracia do caminho e consegue ter um processo mais rápido, mais eficiente, a obra entra no trilho, sem trocadilho, o imposto vem, né, e fica mais barato pagar esse imposto, então ele gera um círculo virtuoso aí. Né? Agora, se tivesse que tomar uma decisão imediata, sem dúvida que são os tributos. Né? Heloísa, sobrou para você. Você é governo nessa roda. Quer dizer, quando as pessoas perguntam o que é possível, que é prático, que se pode fazer de imediato para reduzir o custo do Brasil, que resposta você daria? Pergunta difícil para uma pessoa que está no Ministério que não tem os instrumentos diretos para reduzir isso, mas que tem uma responsabilidade muito grande na coordenação, né, e de fazer o link entre o mundo real e os ministérios fins que têm atribuições de facilitar a infraestrutura, de lidar com tributos, etc. Eu acredito que as oportunidades dadas pelos investimentos, pelos jogos, pelos eventos, o próprio volume de investimento público que o Brasil está fazendo facilite romper de uma maneira mais fácil um bom conjunto de gargalos na infraestrutura. Até mesmo para viabilizar as próprias obras de responsabilidade do governo federal. Né? Então, o próprio governo sente na carne as dificuldades em fazer rodar de uma maneira mais rápida. E aí estamos buscando os caminhos para agilizar. A gestão da política macroeconômica, que tem que combinar, né, gestão de câmbio, juros, a política fiscal, e isso o ministro da Fazenda está muito seguro, o presidente do Banco Central, que a gente vai conseguir manter essa trajetória recente de redução das taxas de juros. Eu acho que é uma necessidade premente, muito importante. Do ponto de vista da carga tributária, que é fundamental para a competitividade das empresas, uma reforma tributária ampla, né, é muito difícil, porque vivemos num país democrático e federativo. Né? Cada reforma tributária tem que lidar com dezenas de governadores, centenas de prefeitos, né, cada um com seus interesses. Então, a reforma tributária que o Brasil realmente precisaria, ela encontra barreiras muito grandes. Agora, alterações ou desonerações pontuais e importantes em investimento, em exportações, na própria folha de pagamentos, já encontram uma acolhida maior e uma viabilidade maior. Algumas das quais já saíram no lançamento do Plano Brasil Maior. A ideia do governo é que não se esgotem, que as medidas de desoneração não se esgotem nas medidas anunciadas, mas sim serão aprofundadas.
Então, eu acho que é um caminho mais viável, mas certamente ele é pontual, ele não vai se responsabilizar pela redução da carga tributária na medida devida, até porque pós-Constituição de 88, a responsabilidade de gastos com saúde, educação, previdência, etc., e mais a dívida pública, formam um colchão difícil de também acobertar uma reforma tributária mais agressiva. Bom, nós vamos para o terceiro bloco, que se refere ao que está aí para ser implementado. As três perguntas são: o Plano Brasil Maior, ele ajudará no aumento da competitividade do Brasil? O Brasil precisa de política industrial ou precisa de políticas que melhorem a competitividade de todas as empresas? E, em terceiro lugar, o que é preciso ser feito para que o Plano Brasil Maior seja efetivo? Vocês já estão votando, pelo que eu imagino, nesses 20 segundos. Enquanto vocês votam, a minha colher nessa sopa, eu acho que o nosso problema é político. Eu acho que o nosso problema é um pacto federativo que precisa ser refeito, sem o que não há reforma tributária. O nosso problema é uma gestão pública capaz de ser modernizada em torno de um projeto, sem o que não... E essa gestão jamais virá com o sistema pouco representativo político que nós temos hoje. Ganhou a segunda. O Brasil precisa de política industrial ou de políticas que melhorem a competitividade de todas as empresas? Essa pergunta ela tem uma abrangência quase doutrinária, hein, Robson? Olha, ela é teórica não no mau sentido, ela é teórica no bom sentido. Porque, no fundo, ela provoca vocês a pensarem estrategicamente no prazo mais amplo e mais abrangente. Ela é abrangente e, ao mesmo tempo, de longo prazo. Não sei como você vai começar a respondê-la, sinceramente. Sou eu que vou começar a responder? Por favor. Bom, eu acho que uma coisa não exclui a outra de maneira alguma. Não. Eu acho que nós precisamos de uma política industrial consistente, firme e de longo prazo. Eu acho que nós não podemos ficar discutindo propostas de curto prazo para poucos setores e que tenham um impacto pequeno na atividade industrial. Esse é um ponto. Mas precisamos também de políticas que favoreçam a competitividade das empresas de maneira geral. Quando a gente olha, por exemplo, as empresas do setor agrícola, elas são muito competitivas. Mas o setor agrícola, se a gente olha também, é o setor que tem maior peso no Congresso Nacional. Então, sempre foi um setor que teve políticas de longo prazo, políticas duradouras, empresas como a Embrapa, créditos de baixo custo, dados pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, quer dizer, o governo incentivando e esse setor deu resultado. Então, mostra que nós precisamos disso em outras áreas da economia brasileira. Então, eu acho que nós precisamos, sim, de uma política industrial firme e duradoura. Robson, mas não exclui a outra. É interessantíssimo ouvir a sua resposta, porque recentemente eu exerci esse mesmo papel que estou exercendo aqui na ABAG, na Associação Brasileira do Agribusiness, e as queixas deles são: não temos apoio, não há uma política para o setor, estamos perdendo a dianteira tecnológica, o governo não sabe o que quer, e se não houver algum tipo de controle do que se faz em matéria de legislação no Congresso, eles vão matar a agricultura brasileira. William, mas isso é outra história. Mas é isso que dá resultado para eles, porque eles continuam pedindo, você entendeu? Agora, se você for olhar aqui, todos os empresários da indústria também acabam, no fundo, sendo um pouco um agricultor, uma pessoa de agrobusiness, que é uma coisa que a gente tem um pouco nas nossas raízes, né? Então, quando você fala, vamos trabalhar para ter juros mais baixos, na agricultura todos estão trabalhando. Agora, quantas vezes, desde criancinha que eu escuto falar que tem perdão da dívida na agricultura, porque o café não produziu, porque o leite caiu, porque não sei o que e tal, e a indústria está sempre ali, contribuindo. Então, acho que nós precisamos de uma política mais forte. E foi divertidíssimo ver como eles aplaudem o Aldo Ribeiro.
André, o que precisamos? De uma política industrial ou de políticas que melhorem a competitividade de todas as empresas? É por folgada a maioria a pergunta nesse bloco considerada mais relevante por vocês. Acho que andam juntas as políticas e o tema é bem mais abrangente. Essa resposta não vale. Eu não terminei ainda. Elas andam juntos e não são excludentes, como a gente olhou antes, mas vou voltar ao que nós falamos de incerteza. O problema de política industrial, olha no setor do aço, um investimento no nosso setor, ele leva 5 anos entre decidir, planejar, investir e começar a produzir. Então, se você não tem uma política, alguma estabilidade, sabendo que as regras do jogo, fica difícil decidir investir. Então, nesse sentido é que eu acho que é válido realmente a política industrial, para poder ajudar na certeza do que vai acontecer, qual é a regra do jogo, porque talvez a maior dificuldade para quem está na indústria e tem que investir é qual é a regra do jogo amanhã. Ou vai mudar a lei que existia ontem, que também acontece, retroativo. Então, isso seria uma política para dar uma segurança e aí o investimento poderia e vai fluir mais, sem dúvida. Qual política, que definição, esse é o nosso grande desafio como sociedade, no fundo. Heloísa, temos aí uma política industrial, é possivelmente a sua resposta a essa questão. Sim, uma política industrial e temos. Eu diria que o debate teórico a respeito de modelo de política industrial que existia há anos atrás, que alguns diziam que política industrial só existiria sendo horizontal, ou seja, está mais próximo de política que melhora a competitividade de todos, né? Outros que a política industrial tem que ter corte setorial, essa questão já foi superada. E aí, o Plano Brasil Maior, ele cruza as duas coisas, ele traz um conjunto de medidas de natureza estruturante que visam atacar a competitividade, né, buscar a competitividade, e, ao mesmo tempo, tem um olhar setorial muito forte, né? Ele permite entender as cadeias ou os complexos produtivos de uma maneira forte. Heloísa, então, não sei, a gente lendo a formulação da pergunta A, o Plano Brasil Maior ajudará no aumento da competitividade do Brasil, e tirar o ponto de interrogação e ver o resultado, eu não sei se muita gente leu isso aí sem o ponto de interrogação e acha que não, que o Plano Brasil Maior não ajudará tanto assim no aumento da competitividade. Obviamente, isso é uma provocação. O plano, ele tem metas, né, muito claras, que serão acompanhadas, monitoradas, inclusive pelo setor privado. É fundamental que o setor privado mantenha uma presença e uma vigilância permanente com relação ao cumprimento dessas metas. Entendemos que, atingindo as metas formuladas, estaremos avançando muito para a competitividade que o Brasil precisa. Zé Rubens, voltamos à pergunta central. O que precisamos? Uma política industrial ou uma política para todas as empresas? Eu vou ter que endossar as palavras do Robson e do André 100%, porque o caminho é ter claramente uma política industrial conhecida, de longo prazo, duradoura, em que a gente possa apostar e trabalhar em torno dela, um norte. Eu acho que não tem como escapar disso. Mas, obviamente, que as políticas que melhoram a competitividade de todos, até porque todos interagem no mesmo ambiente, são também importantes. E aí eu gostaria de ressaltar e até fazer um pequeno apanhado, que a resposta anterior do Robson, no sentido de que baixar os juros seria um item importante, eu gostaria de dar esse reforço, porque eu tinha falado em infraestrutura, né, e o André tinha falado em impostos, mas o fato é que a maior conta do budget da União é a conta juros. Se a gente baixar juros, obviamente, os impostos podem ser menores ou menos agressivos, e a infraestrutura pode ser feita. Fazendo tudo isso, a gente melhora a competitividade da indústria. E associando tudo isso a uma política industrial clara, a gente tem um horizonte muito melhor para trabalhar. Marcos, e depois vamos encerrando. Não há como discordar, eu só pontuo que competitividade, né, decorre de investimentos. Investimento precisa de um certo nível de estabilidade, como o André colocou, quer dizer, previsibilidade. O risco é inerente ao investimento, mas a norma que vai
prevalecer nesse período, precisa ser previsível pelo longo período. A indústria dele envolve 5 a 7 anos, eu atuo muito na indústria do petróleo, que envolve 10, 12 anos, que você tem que ter uma previsibilidade do ambiente para poder justificar o investimento. Gente, eu estourei o tempo, como a gente fala na linguagem televisiva. Nós estamos chegando ao final desse debate. Muito obrigado pela participação de vocês e queria pedir que todos aplaudissem os participantes. Viviane, cadê você? Bom, antes de encerrarmos esse painel, gostaríamos de contar com a participação de vocês para mais uma votação pelo sistema eletrônico, bem rapidinho. Gostaríamos de agradecer aos debatedores e lembrando também que as perguntas que foram formuladas vão ser encaminhadas aos debatedores. Posteriormente, eles vão responder e encaminhar por e-mail. Quer continuar comigo aqui? Claro, claro. Bom, a gente pode dividir aqui esse pedaço. A Globo adora a duplinha. Em geral, é um coroa com uma mulher vistosa. É uma honra para mim. Bom, essa questão agora, serão 10 perguntas, aliás, 10 questões, e essas questões... Não, são 10 pontos. 10 pontos. Pode ser assim. 10 pontos. Vocês escolham, por favor, 3 pontos que vocês consideram que são prioritários na indústria. Podem usar, mais uma vez, o sistema eletrônico. Como é que vota nos 3, você sabe? Esse daqui é o seguinte, bem simples, vocês podem escolher seguidinho, letra A, D, F, escolham, já apertem. E a gente tem o tempo contando com o William Vac, sempre tem um comentário. É sempre um comentário fora de ordem. Qual que você acha que ganha? Eu acho que redução da burocracia ganha fácil, educação de qualidade ganha fácil, equilíbrio fiscal, taxas de juros, provavelmente não. Investimento em infraestrutura eles acentuaram bastante, quer ver? Essa daí todo mundo quer. Resultado? Eu não consigo ler daqui. A. Investimento em infraestrutura, redução da carga tributária e redução das taxas de juros. Acertei a última. Bom, essas questões, elas vão servir para orientar, enfim, vão ser prioritárias e vão seguir também para uma agenda da Confederação Nacional da Indústria. E lembrando para vocês que logo depois desse evento teremos mais 2 debates à tarde. Agora convidamos para um almoço que será servido no restaurante e retomaremos às 14h30 da tarde com mais 2 debates. Obrigada a todos. William Vac. Obrigado, Regina.